Ok, pessoal, estou de volta. Vamos continuar então. Eu vou fazer a chamada. Vamos começar aqui. Opa. Cássio. Cássio está aí? Não, né? Edgar? Presente, Edgar. Ok, Edgar. Continuando aqui, Eric. Esther. Ezequiel. Presente. Ok. Guilherme. Presente, professor. Ok. Gustavo. Presente. Ok. Hudson. Presente, professor. Ok. João Paulo. Presente, professor. Ok. João Victor. José Inácio. Ele respondeu no chat que está presente. É isso mesmo, tá certo. Laura. Lucas Mateus. Presente, professor. Você esteve no primeiro horário, Lucas? Tava sim, professor. Professor João Victor Oliveira Lopes, presente. Tá. João Victor Oliveira, ok. Luiz Henrique. Presente, professor. Ok. Mateus. Presente. Ok. Natália. Ok. Pelo chat respondeu. Pedro Gabriel. Professor, o Pedro Gabriel está presente. Ele só está tentando ligar o computador dele, que ele teve um problema. Tá, vamos aguardar aí, não tem problema. Ok, não, tranquilo. Ele não apareceu ainda aqui, mas ele entra aí. Ele está tentando ligar, o computador dele descarregou e... Tá, não tem problema. Para ligar. Pode ligar, depois ele entra. Ok, então, professor. Pedro Victor Campos. Presente. Ok. Pedro Victor de Oliveira. Presente, professor. Ok. Keren. Não entrou ainda. Tátila. Presente. Ok. Victor Augusto. Vinícius Gonçalves. Presente. Ok. Victor Cavalcante. Presente. Ok. Então tá faltando só o Cássio. Acho que não entrou. O Eric. A Esther. Também não. Laura. Também não. E Pedro Gavi está tentando. Vamos aguardar aí. Keren. Também não. Victor Augusto. Ok. Então vamos continuar agora. Está faltando ver agora o outro caso, né? Das barras com engaste e um apoio. Então vou colocar aqui para abordar esse caso aí. Quando surgem esse tipo de barras, são chamados fatores de segunda espécie derivados. Ou seja, os derivados vão ter apenas um engaste e um apoio, certo? Então, nessa estrutura aqui, por exemplo,
né? Se a gente calcular o grau de hipergeometria, vemos que tem apenas dois nós internos, né? O B e o C. Então, deslocabilidade interna igual a 2. Deslocabilidade externa também é 2. Observem que o apoio A ele é livre na horizontal, então é necessário colocar um apoio fictício na horizontal para impedir esse deslocamento. O outro nó do engaste aqui não tem deslocamento linear, mas os outros três que estão aqui na parte superior, né, o B, o C e o D, têm deslocamento na horizontal. Mas colocando um apoio em D, por exemplo, ele vai travar o B e o C também. Então, esse aqui seria o segundo apoio, por isso a deslocabilidade externa vai ser 2. Apoios rotulados externos também vai ser 2, que seria o A e o D. Então, calculando o grau de hipergeometria total, aí nós vamos ter 6, né? Somando 2 mais 2 mais 2, 6. O grau de hipergeometria reduzido seria dada pela deslocabilidade interna e externa, daria 4. Esses 4 são os 4 travamentos que a gente vai colocar, ou as 4 incôgnitas também que a gente teria que calcular. Observem quais? Duas chapas, né? Duas rotações dos nós internos, B e C. Depois, 2 apoios para impedir os deslocamentos lineares, um em A e outro em D. E com isso aí nós teríamos o grau de hipergeometria reduzido. O que vai acontecer se a gente usar o grau de hipergeometria reduzido? Vai ter nós que não vão estar travados à rotação, como é o caso do nó A e o D. Vão ficar com um engaste e um apoio rotulado, ou articulado também, mesma coisa. Mesma coisa ocorre com a barra BA. Então, quando a gente usa esse grau de hipergeometria reduzido, a gente diminui o número de incógnitas, mas aparecem essas barras com engaste e um apoio, que nós não deduzimos. As outras barras, vocês podem ver, são bem engastadas. A barra BC, por exemplo, bem engastada. Aí vou usar os fatores que nós já deduzimos agora há pouco, né? Então, deixa eu voltar aqui. A barra vertical aqui também, C não tem nada aqui, mas essa barra aqui também é barra bem engastada. Aí usaria os fatores que nós já conhecemos, que vimos agora há pouco. Então, faltaria determinar os fatores de forma e de carga também, para esse caso, que são chamados fatores de segunda espécie derivados. Certo? Igual que nós calculamos para o outro, vão ser também os fatores de forma derivados, sejam de rotação ou translação, vão ser obtidos a partir de deslocamentos unitários. Os fatores de carga vão ser obtidos a partir da carga, né, o que estiver atuando nessas barras aí. Então, se eu pegar uma barra com engaste e um apoio, vou poder aplicar nas outras barras que forem da mesma condição, né? Ou seja, barra com engaste e apoio. Então, vamos pegar essa barra aqui para fazer o estudo, que as barras bem engastadas nós já temos. Vou pegar essa barra AB, então. Vejam que aqui do lado está a elástica de toda a estrutura, né? Vejam que quando for uma estrutura com deslocabilidade externa, a estrutura ela tem uma movimentação maior, né? O A, por exemplo, vai deslocar para a linha, o B para o B', o C para o C', o D para o D'. Claro que aqui está bastante exagerado, mas seria mais ou menos dessa forma elástica. Bom, então vamos ao estudo. Pegamos essa barra aqui, AB. Como no outro caso, também vai acontecer as mesmas coisas quase, só que agora temos que uma dos nós não está engaçado, só um que está engaçado, o outro vai estar articulado, né, ou rotulado. No caso, seria o nó A. Vai acontecer a mesma coisa. No primeiro momento, essa barra vai deslocar, realizando um movimento de corpo rígido, ou seja, sem deformação. Vai ficar reta, e desloca um valor delta, até uma posição paralela, né? E a partir daí, um dos nós
vai se deslocar de forma perpendicular ou ortogonal à barra. No caso, estaria nessa posição aqui. Estou mostrando, né? E aí, então, o B estaria deslocando aqui ortogonalmente, 90 graus, até um ponto. E aí a barra vai ficar com esse formato aqui, né? Meio curvada, que é a característica de uma barra que está sujeita a deslocamentos e cargas, né? Da onde nós podemos observar o seguinte: uma rotação no nó B e uma traslação no nó B também. Essa traslação seria o mesmo nome, tá vendo aqui, apareceu de novo. Muitas vezes vai entrar isso aqui durante o curso, certo? Sempre estou falando mais uma vez, né? Para vocês poderem fixar isso aí. Então, deslocamento ortogonal do nó B, deslocamento ortogonal recíproco, né? Do nó B em relação a A, do nó B em relação a A. O A, então, ficaria fixo, né? E o B sai ortogonalmente. E tem esse ângulo também, né? Então, mas tem um ângulo em A também, mas o ângulo em A não está travado. É um deslocamento que vai acontecer, né? Enquanto em B vai estar travado. Tem uma chapa aí em B. Então, vamos também, para facilitar, colocar essa barra aqui na horizontal e fazer uma superposição de efeitos desses dois deslocamentos, né, que vão provocar esforço no engaste dessa barra, e a carga externa também que está atuando. Então, ficaria assim: coloquei aqui na horizontal, aqui estão os dois deslocamentos, rotação e traslação. Primeiro vamos ir, então, agora aplicando esses deslocamentos, enquanto os outros demais vão ficar travados. Aplico φB, no sentido horário, tá assim, né? Tem alguém entrando aí. Em sentido horário, tem que ir reproduzindo o que aconteceu aqui, certo? Então, se está aqui anti-horário, também vou dar horário. φB. O que mais? Traslação. Reparem, a traslação é bem diferente da rotação, né? Mas essa rotação também é diferente da rotação dos anteriores fatores de rotação, que isso aqui é derivado. No apoio A, ele é livre de ter a rotação. A curva ele fica um pouco diferente, né? Para a traslação também é um pouco diferente, porque agora ele vai, o nó em questão, que é o B, né? O B vai deslocar para baixo, formando um ângulo de 90 graus, e daqui a elástica vai sair tangenciando, porque a rotação nesse ponto é zero, né? Ele vai se curvando, aos poucos chega até o apoio A, e onde tem uma rotação livre, né? Não tem nada segurando aí. Tem mais algum deslocamento? Não, só esses dois que são travados. Então, tem uma rotação e uma traslação. Oi? Professor, Sim. eu tive um problema para entrar, aí acabei de conseguir entrar agora. Ah, tá. É o Pedro, né? Isso. Tá bom. Ok. Eu também não respondi chamada, não. Eu pensei que você não Qual tinha que é? feito. Acho que eu entrei depois, então. Qual o seu Laura. nome? Laura Laura. Martins. Tá bom. Sem problema. Pronto, já coloquei aí, ok? Bom, então tá aí os dois fatores de forma derivados. Vai ter só uma rotação e uma traslação. Lembrem que sempre a gente vai aplicar essa rotação e traslação nos nós que estiverem travados. No outro não nos interessa, porque tem uma rotação livre já, né? Vai ter uma rotação aí, porque a característica desse nó é justamente deixar livre a rotação nesse nó, né? Nós vamos ver só os nós que estão travados. E os fatores de carga vão sair desse tipo de barra, né? Com o engaste e com a ação, com a carga externa atuando. Observem as elásticas, né? São totalmente diferentes. Rotação, diferente de traslação e diferente dos fatores de carga. Então, os momentos que nós vamos obter
devido a essa rotação, devido a essa traslação, devido a essa carga, são os fatores derivados. De forma, que podem ser de rotação, traslação, e de carga, só vai depender do tipo de carga que estiver atuando aí, né? Outra vez vamos à dedução, seguindo mais ou menos o mesmo raciocínio, né? Para a rotação, nós vamos considerar então uma barra com engaste e um apoio rotulado. Então, o nó 1 vamos colocar no engaste, certo? E o nó 2 no apoio articulado. As mesmas considerações, né? EI constante também, momento de inerte constante, comprimento L. E aqui nós vamos aplicar uma rotação no nó 1, que está engastado, uma rotação em sentido anti-horário, já que a gente está adotando esse sentido como positivo, né? A gente vai adotar a lei saindo um pouco mais para frente. Outra vez se trata de uma estrutura hiperestática e podemos resolver pelo método de esforço. O que podemos fazer aqui? Tirar o momento do engaste, substituir para em conta x1, tirar a reação horizontal do nó 2 e temos o sistema principal, uma viga, uma barra com um apoio fixo e um apoio móvel. Para resolver por método de esforço, primeiro calculamos os momentos, né, devido a x1 igual a 1, x2 igual a 1. x2 igual a 1 não vai gerar um momento fletor. Ele só provoca forças normais, de tração, inclusive, só nesse caso. Fazendo x1 igual a 1, nós vamos ter esse diagrama M1. Calculamos, como temos uma incógnita apenas, né, x2 vai ser 0, isso aqui vai dar bem fácil, né, uma incógnita com uma equação. Então, preciso calcular o delta 1 e o delta 1R só, né? Adotamos IC, claro, para poder calcular esses deslocamentos relativos. 1 com 1 seria 1/3 da linha, vezes esse momento do triângulo, vezes ele mesmo. Tenho ainda entrar na outra vez. Para o Δ1R, a gente usa a fórmula dos recalques, considerando que esse φ1 seja uma rotação, né, um recalque de rotação no nó 1. Então, temos que multiplicar cada recalque, que seria φ1, com o seu esforço que está no mesmo ponto, que seria esse momento aqui, que é 1 também. Esse x1 igual a 1, tem que multiplicar por φ1. Reparem que os dois estão no mesmo sentido, portanto, vai dar um produto positivo, né? É um trabalho positivo. Só que tem esse menos na frente da fórmula, né? Não podemos esquecer, aí tem um menos, daí vem a fórmula. Portanto, vai ficar tudo negativo. E aqui, montamos essa equação aqui, né? Aqui está faltando o E e C. Podemos até colocar aqui. Para falar corretamente, né? Não dizer que alguma coisa está faltando. Esse E e C, aqui também é multiplicar por E e C. Então, E e C delta 1, o que é? 1/3 da linha, vezes x1. E e C delta 1R. É tudo isso aqui negativo. Menos com menos vai dar mais. O que vai ficar? EIC vezes φ1. Só. Não tem mais nada. É uma equação com uma em conta. Então, esse 3 passa multiplicando. O L' passa dividindo. Aí tem o valor do x1. Que seria um momento no engaste. Reparem que ele depende só do φ1, né? Se a gente for traçar o diagrama, ele vai dar esse diagrama aqui, com o valor de x1 no engaste e na outra extremidade 0. Né? O momento fica assim. Mas o que nos interessa não é esse diagrama, tá? O que nos interessa é só o momento quando essa rotação for unitária.
Então, fazendo φ1 igual a 1, aí o momento vai ser 3EIC dividido por L linha, que vamos chamar de A linha. Essa linha significa que ela é derivada, né? Todos os derivados vão ter essa linha aí. Então, a linha, o quê? 1, 2. A nomenclatura continua sendo a mesma, né? O primeiro índice que nos dá a posição dele, o segundo índice seria o nó da outra extremidade da barra. Esse aqui é o nó 2. Então, nó 2. Então, aqui estaria o L', a linha, aliás, né? A linha 1, 2. Não tem B' aqui. O pessoal acha que às vezes porque no anterior deu a linha e B', aqui não tem B'. O B', se você quiser, é 0, né? Olha aqui o momento quanto vale aqui no apoio fixo. 0. Por isso que dá essa reta aqui passando pelo apoio. Então, os índices, o mesmo, né? A linha 1, 2 está nesse ponto. 3EIC dividido por L'. Esse aqui seria, então, um fator de forma, de rotação, derivado. Né? Translação. A mesma barra, só que agora vamos aplicar um deslocamento ortogonal recíproco, né? No nó 2, por exemplo. Logo para baixo, ou 2, 1. Aí vai ficar curvado dessa forma aqui. É uma estrutura hiperestática com 2 graus de hiperestaticidade, então, primeiro temos o sistema principal, tirando o momento do engaste e tirando a reação horizontal do apoio 2. Ficaria assim. Só que x2 não vai provocar momento, só x1 igual a 1, que provoca esse momento que a gente chama de M1. Cujas reações são essa aqui, 1 sobre L, já que tenho esse momento de 1, dividido por L, aí tenho esse binário, né, que vão ser as reações de apoio. Ou as reações de apoio formam um binário. Olha aqui, 1 dividido por L para cima, 1 dividido por L para baixo. O EIC delta 1 vai ser o mesmo valor que calculamos agora, ou seja, 1/3 dele, e o delta 1R calculamos pelos secalques. Né? Somatório de secalques seria esse ρ2, 1, multiplicar por essa reação, tem que estar na mesma posição. Então, ρ2, 1 vezes 1 sobre L. Tem mais algum recalque? Não tem. Então, acabou aí. E seria aqui, né? Essa aqui seria, né? Delta 1R menos da fórmula EIC, a força, 1 sobre L, vezes ρ2, 1. Montamos essa equação, que é uma equação com uma em conta apenas, né? Porque ficou mais simples. Botando aqui esse aqui. EIC delta 1x1 igual a menos EIC vezes delta 1R. EIC delta 1R vale menos EIC vezes 1 sobre L vezes ρ2, 1. Menos dessa equação com menos dessa outra fórmula, né? A hora que a gente vai substituir, aí fica um valor positivo. EIC vezes 1 sobre L vezes ρ2, 1. Ou seja, ρ2, 1 dividido por L, que é a mesma coisa. E o delta 1R é, claro, 1/3 dele ali. 3 passa multiplicando, L passa dividindo. E aí tem o fator de forma de translação derivado. Né? Aqui, reparem que um L, outro L'. Certo? Esse 3 passa multiplicando, vai dar 3EIC dividido por L', vezes ρ2, 1.
Se a gente fosse traçar o diagrama, seria esse aqui. Observe que x1 deu um valor positivo, ou seja... passei aqui. Positivo, que significa que está tracionando as fibras superiores. Então, tem que sempre ver que ele se relaciona com a rotação que for dada. Se a rotação for unitária, em sentido anti-horário, aí teria, então, a linha 1, 2. Que vai ser essa fórmula aqui. 3EIC dividido por L. Então, para ser fator de forma de translação de rotação derivada, o ângulo deverá ser unitário, né? Então, aqui eu vou fazer φ1 igual a 1 e pronto. Aí temos o fator de carga de rotação derivada. Então, aqui também segue o mesmo, né? Se a rotação for em sentido anti-horário, o momento que vai surgir no engaste também vai ser anti-horário. Aqui é a demonstração, né? Nós demonstramos e chegamos a esses valores aqui. Translação. Translação segue a mesma ideia, só que agora nós vamos aplicar um deslocamento ortogonal recíproco, né? Se for no nó 2, ele vai se curvar dessa forma. No nó 1, rotação 0. No nó 2, eu preciso colocar num deslocamento ortogonal recíproco do nó 2 em relação ao nó 1 para baixo. A elástica ficaria assim. Outra vez, estrutura hiperestática, 2 graus, adotamos o sistema principal, tirando o momento do nó 1, tirando a reação horizontal, x2. Fazendo x1 igual a 1, temos esse diagrama. Fazendo x2 igual a 1, não tem nada. Calculamos o EIC delta 1, triângulo com triângulo, 1/3 dele', vezes 1, dá 1/3 dele'. O delton R, o EIC delton R vai ser obtido a partir da somatória dos recálculos vezes os esforços que atuam nessas duas direções, multiplicado de tudo isso aí de EIC vezes o valor negativo. Então, a gente observar aqui, o 2, 1 está para baixo, 1 sobre ele está para baixo também. Então, estaria aqui, né? 1 sobre L vezes ρ2, 1. Com sinal negativo, passa por segundo grau, vai ficar positivo. EIC, ρ2, 1 dividido por L. É a mesma, ó. Só que com valor mais, né? Porque esse menos vezes esse menos vai dar mais. Montando a equação, que a gente vê, esse 3 passa multiplicando, L' passa dividindo, então aqui tem L' e tem L. Às vezes vão ser iguais, às vezes não, vai depender das inércias, né? Traçando o diagrama para esse valor de x1, ele estaria em sentido anti-horário, tracionando as fibras superiores, desse valor aqui. Aí daí traço uma reta. Tá pronto. Esse aqui seria o efeito, então, de uma translação, né, em relação a um refletor. Agora, o que nos interessa também aqui não é o diagrama, nos interessa o momento, né, que a gente chama de fator de forma de translação. A gente obtém isso desde que
esse deslocamento ortogonal recíproco seja um valor unitário. Então, isso é fácil ter, né? Só fazer Rho2 igual a 1, e aí vou ter o C'1, 2. C' é o fator, então, de forma de rotação derivada. E aí temos a fórmula, né? 6EIC dividido por L'. Os índices, mesma coisa. Significa que o C' está no nó 1 e o nó da outra extremidade é o nó 2. Então, o C' também só tem 1, né? Porque só tem um engaste, então só tem 1. O A'1, C'1. Fator de carga. Para os fatores de carga, temos agora a viga com engaste e apoio e uma carga uniformemente distribuída. Vamos fazer esse aqui para mostrar como calcula, porque se eu quiser só aplicar o método de esforços, né? Mesmas considerações, EI constante, complemento L, nó 1, reparem que o nó 1 está no engaste, né? E o nó 2 no apoio articulado. Sistema principal, podemos tirar o momento do engaste e a reação horizontal do apoio 2. Ficaria esse sistema aqui. Traçamos diagramas, x1 igual a 1, esse diagrama. x2 igual a 1, não tem diagrama do momento fletor. E depois da carga, né? Da carga, o diagrama nós vamos ter aqui uma parábola de segundo grau, onde no meio do vão é que ele é o quadrado sobre 8. Montamos o sistema de equações, que é esse aqui. É bom colocar aqui EIC também. E para indicar corretamente, né? Aqui também EIC. Temos aqui, então, EIC delta 1 por 1/3 da linha. EIC o delta 0 é obtido pela combinação dos diagramas M1 com M0. Então, deixa eu olhar aqui, triângulo comparável. Estão lados opostos. Então, vai ser menos 1/3 da linha, vezes 1, vezes que ele é o quadrado sobre 8. Traçando o diagrama, aqui é só fazer as operações, né? Esse 3 passa multiplicando, os L' vão cancelar, e 3 dividido por 24 dá 1/8. Traçando o diagrama dessa estrutura, dessa viga com apoio e um engaste, ele vai dar desse tipo aqui. O momento máximo é esse valor, o momento no nó 1 é esse momento, e a horizontal em relação a essa linha do eixo, né? A horizontal a gente marca aqui, que ele é o quadrado sobre 8, para cima, e a partir daí uma linha tracejada é ligado com o ponto B. No meio do vão, que ele é o quadrado sobre 8. Esses fatores de carga, como são derivados, aliás, aqui só tem um, né? A gente designa a letra M para eles, M minúsculo. Bom, a designação desses fatores de carga derivados também vai ser linha, né? Então vai ser M' 1, 2. O 1, porque está no nó 1, o 2, a outra extremidade da barra.
Esse caso que nós deduzimos foi para a carga distribuída, mas existem outros tipos de cargas, inclusive combinações, né? Aqui pode ter mais uma carga concentrada ou até mais duas cargas concentradas. Então, isso aí, claro, temos calculado já, né? Aqui na tabela, essa aqui é a tabela que vimos agora há pouco. É só olhar o desenho aqui, bem gastado. E temos as vigas em um engate e um apoio. São os fatores derivados de segunda espécie. Então, tem para vários casos. Tem para M, P, A, B. O caso que nós vimos é esse aqui, né? Que ele é o quadrado sobre 8. Tem os outros que nós usamos também, às vezes esse aqui, da carga concentrada, esse das cargas distribuídas. Podemos até usar com outros tipos de cargas aqui, né? Tem uma carga momento, carga parabólica e tal. Então, esses são os fatores de forma de carga, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aí. Todos os fatores de carga derivados nós vamos designar com a letra ML'. ML12, ML13. Temos que ir vendo onde que estão esses fatores de carga derivados. Alguma dúvida? Então, nós já vamos entrar agora ao método de deslocamentos. Eu vou colocar aqui, pelo menos, dar um início, né? Para a gente continuar na aula que vem e, se for possível, na aula que vem já fazer um exercício também. Então, vou colocar agora, deixa eu tirar um pouco, colocar o método dos deslocamentos. Vou compartilhar aqui. Compartilhar aqui, pronto. Está aqui. Todos estão vendo aí, pessoal? Sim. Ok. Sim. Bom, então eu queria pelo menos entrar numa parte aqui no método de deslocamento para a gente dar a sequência, né? Para não ficar muito longe do que nós vimos agora há pouco, né? Está fresquinho, então dá para aproveitar aí. Vamos fazer a formação do método, uma parte pelo menos, né? Então aqui tem um pórtico com carga externa e a primeira coisa que nós fazemos é determinar o grau de hipergeometria e trabalhar a estrutura, né, em função disso aí. Então, aqui a deslocabilidade interna seria 2, né? Aqui o C e D são nós internos, dá 2. Deslocabilidade externa, A e B são apoios que não permitem deslocamento, mas C e D poderão deslocar na horizontal. Na vertical, estão travados pelas barras. Então, se a gente colocar um apoio em D, por exemplo, né, fictício, aí ele vai impedir os deslocamentos lineares de C e D. Esse aqui seria, então, o sistema principal, que a gente vai chamar dessa forma, né? Em teoria 1 também a gente tinha um sistema principal, que era obtido a partir da estrutura real. Aqui nós vamos ter também o sistema principal, que vai ser a estrutura travada. E juntos assim contas, né? Com os seus sentidos correspondentes. Se você não colocar isso aqui, por exemplo, x1, x2, x3, não vai dar para saber quem que foi x1, quem que foi
x2, né? Quem foi x3. Isso aí é necessário, né? Colocar os sentidos. Bom, isso aqui, essa estrutura aqui, que nós vamos usar como sistema principal, vai ser a estrutura básica, formada por barras biengastadas ou engaste de apoio. E nós vamos fazer uma superposição de efeitos. Como tem 3 incógnitas, cada incógnita corresponde a uma rotação, a 2 rotações, né? 2 incógnitas e uma traslação na horizontal. Então, vamos desmembrar aqui. O que vai acontecer aqui? Temos uma parte que é a estrutura, essa aqui é a estrutura, que vai ser igual a... Aplicamos uma rotação unitária x1 igual a 1. Então, vejam que agora não é mais uma barra, são 2 barras que estão ligadas em C, e eles vão ter, claro, o mesmo formato que nós vimos aqui, né? Ele sai tangenciando, faz um ângulo, x1 igual a 1, chega no outro nó D, sem rotação. Na barra CB também. Desse lado vai ter uma curvatura e chega em A sem rotação. Em A não permite rotação. Isso aqui foi obtido para um valor x igual a 1. Tá? E aqui nós vamos colocar os nomes que vão surgir nesses impedimentos, onde tem travamento, seja de uma chapa ou de um apoio fictício, vamos estar atuando esforços. Em C, por exemplo, vai ter um esforço, nós vamos chamar beta 11. Em 2, temos uma outra tem 3 esforços, então. Primeiro aqui em C, apenas onde tem os deslocamentos, né? Então aqui vai ter um beta, em D tem outro beta, tem outra chapa, e na direção da força do apoio fictício, né? Vai ter um outro esforço que nós chamamos de beta 31. Cada um desses índices tem também significado, né? O primeiro índice indica a direção, o segundo índice indica procedência, ou seja, quem que está provocando, né? É esse aqui. Primeiro índice, direção. Direção de quem? De x1, x2, x3, vai depender de cada direção desses incógnitos aí. E o J indica quem que está provocando. Então aqui, por exemplo, seria explicando beta 1, né? Beta 1 seria esforço na direção de x1, certo? Nessa direção, essa aqui não é da direção x1, x1. E devido a quem? A um deslocamento unitário x1 igual a 1. Esse é do segundo índice. Essa rotação que é dada aqui na barra CD, no nó C, né? Ele vai girar igual para a outra barra que está aqui na perpendicular. Vai ter o mesmo, a mesma elástica, né? Não igual numericamente, mas digo formato apenas. Né? Essa curvatura que sai aqui e na outra extremidade chega com valor 0. Aqui também saiu com uma curvatura e chega na outra extremidade com valor 0. Como aqui eu não sei ainda o valor da incógnita x1, eu fiz só para x1 igual a 1, para obter esses esforços que vão surgir, esses betas, né? Beta 1, beta 2, beta 3, 1. Eu tenho que multiplicar aqui por x1, certo? Tudo que está aqui dentro, vamos multiplicar por x1. Esse é um artifício que a gente fazia também em teoria 1, né? Calculava os esforços, diagramas e deixava multiplicando por x1, ou x2, x3, etc. Bom, o que mais temos? Temos a rotação do x2. Agora fazemos x2 igual a 1,
e vemos quais são os esforços que surgem. Seria esse caso aqui. Reparem que a gente está aplicando as rotações x1, x2, de acordo com os sentidos que a gente adotou aqui. x1 anti-horário, x2 anti-horário, x3 para a direita. Rotação no nó D, então. Muito parecido em A, observem aqui. Só que essa rotação é em sentido anti-horário. Então, aqui sai, a curva sai com valor zero, né? E chega na proximidade com zero. Aqui também sai com rotação tangenciando, né? Essa reta, faz uma curva e chega em B com uma curva também, ou com um apoio articulado que tem uma rotação livre. Outra vez, tudo isso aqui tem que multiplicar por x2, porque esses betas aí são em função disso aí, né? O que significa beta 1, 2? Esforço na direção x1 provocada por x2 igual a 1. No caso da traslação, um pouquinho diferente já. Porque temos que fazer de acordo com a encontra que foi adotada, né? O sentido, inclusive, okay. x3 vai estar para a direita. Então, esses nós vão se deslocar um pouco para a direita. E como que ficaria aí? Vai ficar assim. O C passa por um ponto C', o D por um ponto D', e aí as barras, a barra AC, por exemplo, vai ficar com esse formato aqui. Isso aqui para a barra CA, né, com engaste. Para o C', para calcular, aliás, o deslocamento de relação da barra BD, o D também vai deslocar para uma posição D, igual a essa distância entre C e C'. Por que é igual? Porque a barra, lembra, a barra não se deforma, né? É inextensível. Então, se o C avançou 1 centímetro para a direita, vamos dizer assim, o D também vai para a direita 1 centímetro. Segue essa lógica. Bom, aqui também vão surgir os esforços, beta 1, 2, beta 2, 1, beta 3, 3. Então, toda vez que tiver barras com engaste de apoio, vão surgir o fator derivado, né, que a gente chama. Bom, tem os 3 efeitos, né? Rotação, primeiro, rotação em D e traslação. Mas, além desses 3 esforços, as 3 efeitos, né, das encontras unitárias, estamos fazendo aqui x1 igual a 1, x2 igual a 1, x3 igual a 1. Tem ainda o E0, que seria devido à carga externa. Então, usaria o sistema principal, que é esse aqui, e colocaria essa carga aqui, exatamente nas mesmas posições e tudo mais. Para a carga externa, as barras se curvam, mas os travamentos estão sem deslocamento, né? Em C e em D, por exemplo, não tem rotação, também não tem traslação. Somando esses 4 efeitos, né, da carga externa e as 2 rotações e uma traslação, vai nos dar a elástica
da estrutura. Agora, o que precisamos fazer é calcular esses esforços, esses beta, né? Os beta são esforços. Seria equivalente, não podemos dizer que é a mesma coisa, mas seria tipo a reação de apoio, né? Mas vai ser uma reação de apoio para a barra aqui CD quanto para a barra de CA. Não é, o valor não vai ser a mesma, mas ele tem a mesma característica. As duas são barras bem gastadas. Então, para facilitar o cálculo desses betas, o que a gente faz? A gente desmembra a estrutura. Então, nesse caso aqui, vou ter duas barras com um valor x1 igual a 1. E assim vou fazendo para as outras também. Então, aqui coloquei separado, né, para facilitar mais a compreensão. Então, aqui está o momento. Quando a gente aplica uma rotação unitária, na barra CD, né, vai surgir um momento que a gente chama de ACD. Na outra extremidade vai surgir o BDC. A barra BD, observem que ela não vai ter nada, vai ficar sem esforço. Porque essa rotação x1 igual a 1, ele vai afetar apenas as barras que estiverem ligadas nesse ponto. Na barra, nesse segundo caso, com x2, o que vai acontecer agora é no nó D. As duas barras vão estar sendo solicitadas, mas enquanto, por outro lado, a barra AC agora não tem nada, né? Então, essa rotação só afeta as barras que estiverem ligadas nesse nó, né? As duas barras têm em comum esse nó. Tem que acontecer isso aí. Pode ser 2, 3, 4 barras, a quantidade não importa. Bom, desmembrando a estrutura, então, olhem aqui. A primeira, né? Esse aqui. Vamos a colocar agora os fatores de forma de rotação, já que CD e CA, no ponto C, houve uma rotação unitária, x1 igual a 1. Então, quando é unitário, esse momento que aparece é o 4IC sobre L'. E outro lado, 2IC sobre L'. Então, tudo que está aí dentro de parênteses é conhecido. Dá para calcular tudo aqui. Ações de apoio, inclusive, dá para calcular. Claro, tem outros métodos para calcular, mas daria para calcular, né? Aqui. Então, isso aqui, ACD, BDC, ACA. E aqui embaixo, o BAC. Estão vendo aqui o BAC diferente do BDC. Nessas barras aqui que foram isoladas, só apenas para entender melhor, nós vamos precisar calcular também, além desse esforço, as reações de apoio. Essas aqui nem tanto, mas aqui onde tem um vínculo, no caso de A, né, vai ter, por exemplo, uma reação horizontal, vai ter uma reação vertical, que a gente vai chamar assim de, isso aqui é H1AC, né, que seria as reações dessa barra aqui, AC. Como os momentos todos estão em sentido anti-horário, olha aqui, anti-horário, 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 é só somar e para calcular as reações, né, fazer aplicar as equações de equilíbrio, aí a gente vai calcular as reações. Vejam aqui, o beta 11, vamos ver aqui.
é a rotação em C, o esforço que vai estar rotando em C. Então, dessa barra CD tem uma parte, da barra CA tem outra parte. Então, se a gente for calcular o beta 1, seria esse momento aqui, ó, ACD mais ACA. O beta 21, que é esse aqui, olha aqui, estamos calculando beta 1, vou ter que somar todos os momentos que estão concentrados em C, podemos dizer assim. O beta 21 vão ser todos os momentos concentrados em D. Como na barra BD não tem nada, vai ser só esse momento aqui, que seria o BDC, né? Porque em C vai ser ACD. Em D vai ser BDC. Então, somando aqui, beta 21, BDC. E beta 31, o beta 31 está nessa direção aqui. Como que a gente calcula? Fazendo a soma, né, dos esforços. Vamos aqui. Está nesse ponto aqui o beta 31, né? O beta 31. Esse aqui do outro, aqui. Seria a força que estaria atuando aqui na horizontal, em D. Se a gente observar, é essa aqui, ó. HCA. Então, chamando VCD, essa reação. Essa outra aqui vai ser BDC. Aqui na barra vertical, AC também, mesma coisa. AC mais AC, ou BAC, vou obter essas reações com esses momentos, a gente calcula essas reações aqui, HAC1 e HCA1. Então, quem que seria o beta 31? Qual que seria o esforço na direção de X3 devido a 1? Seria essa reação aqui, né? Beta 31 está para a direita, aqui a reação também deu para a direita. Reparem que essas reações, como eu disse agora há pouco, elas formam um binário, né? Uma vai estar para cima, a outra vai estar para baixo. Bom, está aqui os 3 betas, né? Que precisaríamos calcular. Agora, esse processo aí, a gente vai repetir para os outros casos. Nessa primeira parte, a gente calculou esse beta 1, beta 21 e o beta 31. E aí vamos calculando esses outros beta. Todos vão estar em função dos fatores de forma, de rotação, traslação, dos derivados, inclusive. Certo? Bom, acho que já estamos quase em cima da hora, já passei a tempo, acho que falta pouquinho já. Na aula que vem nós vamos ver a partir daqui, então, e depois, com isso aí, nós vamos já montar tudo isso que vai chegar a um sistema de equações, já antecipando um pouco, né? Tá vendo? Eu desmembrei o outro, a da carga também. Claro, o método não vai ser resolvido dessa forma, mas isso aqui é só para entender, né? Como que funciona. E depois eu vou explicar como é que nós vamos fazer para traçar os diagramas, por exemplo, né? Do momento, da normal, da cortante e tal. E vamos ver mais algumas explicações aí sobre o cálculo desse esforço aí. Ok? Então, vamos ficar por aí, a aula que vem a gente continua. Já estamos quase, nossas aulas são poucas, né? Temos mais 3 aulas ainda. Talvez tenhamos que fazer a prova no
no início de janeiro, né? Porque nós não vamos ter suficiente matéria e o restante da matéria vai ficar tudo para a segunda VA, vai ficar muito mal distribuído, né? Não tem nada ainda, não falaram nada sobre se pode ser feito isso aí. Oi? Pois é, né, professor? Esse primeiro semestre ele ficou com basicamente um mês e duas semanas, né? Duas, 3 semanas, né? Não, 2 semanas só. Um mês, 3 semanas, o outro foi com 3 meses, né? Então, pois é, ficou muito Bem mal curto esse distribuído. início e bem extenso o restante, né? O problema é que se a gente fizer assim, vai ter muita matéria para a segunda prova, né? Aí, agora, o que eu vi, só como comentário, antes de terminar, já está no final, vou interromper aqui, inclusive, no campus de Itumbiara, eles pediram para a reitoria, eu acho que foi, né? E eles já foram permitidos para fazer até a primeira quinzena de janeiro, ou seja, ainda dentro do sistema remoto, né? E sem problema nenhum, eles deixaram. Só que aqui no campus da UEG, de Anápolis, acho que não foi ainda feito, não foi pedido e não sei como que vai ficar. Porque, a não ser que a gente combine também, né? Para pelo menos fazer logo depois do recesso. Podemos Pois é, fazer. Aí professor, se puder, eu acho que seria uma boa. Eu acho que para nós não Porque tem as aulas problema. Seria muito bom. né? Porque Não tem, não. aí a gente teria um tempinho também, são 2 semanas mais ou menos, para dar uma respirada para todos, né? Porque está meio cansativo para todos também. Então as já vai aulas ficar retornam. combinado? Hein? Já vai ficar combinado para a primeira semana de janeiro? Podemos combinar se ninguém tem problema, porque de acordo com o mostrei no calendário, ele está marcado para o dia, para a última semana, né, desse O senhor tinha marcado o primeiro dia aí. 16, né? De dezembro. Exatamente. E, claro, fica Só que meio... até lá o senhor teria só mais 2 aulas, né? Poderíamos ver pelo menos até um pórtico, né, que é o mínimo ainda, porque vai ficar do mesmo jeito muita coisa ainda, né, mas fazer o Pois é, quê? eu Mas acho que se podemos... deixasse para o dia 13 de janeiro, que é pouca coisa, a gente ia ter mais 4 aulas, né? Até o dia 6, né? Tinha 4 aulas, e aí no dia 13, mas o senhor que manda, né? Que aí fazia remoto ainda, que as aulas voltam presencial dia 15, Exato. aí, mas o senhor que manda, o senhor que manda. Essa primeira prova vamos fazer no remoto mesmo. Não vai mudar nada, apenas vamos tentar distribuir um pouquinho melhor seria, né? Para não ficar muita matéria, vai para a segunda prova, né? Então, isso aí, bom, a aula que vem nós podemos confirmar com vocês, vamos ver se até lá também o próprio campus ele nos permite também fazer isso aí, né? Se não, a gente combina Professor, e aí... a experiência de outro professor que teve o mesmo problema. Eu acho que você estava na reunião colegial. Todos estão com esse problema. Não, sim, só que no caso dele, ele não teve as 2 primeiras aulas por conta de um feriado e por conta de que não tinha aluno matriculado. Esse é pior ainda. Aí o que ele fez? Ele solicitou para fazer a prova no início de janeiro para o Marcelo, que é o coordenador. Então ele vai fazer a prova no início de janeiro. Aí o Marcelo autorizou. Pois é. Aí o Marcelo falou que quem tivesse esse problema podia pedir para ele, né? Na primeira, na segunda semana de janeiro, aí pedia a solicitação e ele autorizava. Porque aí ele manda para a PRG, né? Porque a PRG ele quer que todo mundo faz a prova no final de dezembro. Só que se tivesse a solicitação, o senhor consegue dar a prova em janeiro e fechar as notas depois. Podemos pedir isso aí mesmo, né? Seria muito bom. Porque, como eu falei, tem um grupo aqui de professores, eles colocaram um pedido aí do campus de Itumbiara. Já saiu deles, já está autorizado para todo o campus. Só que eles podiam estender para toda a universidade, né? Para todos os campos e tal. Sim, porque senão a segunda prova vai ficar pesadíssima. Nossa, vai ficar muito, acho que não chegamos nem a 10%. Tem que ser em 2 aulas para fazer a prova da segunda VA, porque o tempo que vai levar para fazer a prova. Tem muita matéria condensada, né? Bom,
A aula que vem a gente conversa mais sobre isso, para ver se talvez até lá também já nos dá essa autorização, né, da parte da reitoria e tudo mais, aí fica melhor ainda. Senão a gente combina aí e fala com o coordenador, né, pede para o coordenador porque esse problema é de todos, né, não sou eu, não, eu vi nos grupos aí, os que tiverem feriado está pior ainda, nossa, aí vão ter menos aula ainda que nós pelo menos não tivemos nenhum feriado, né, mas mesmo assim está ruim. Bom, pessoal, então vamos ver aí, aguardar a semana que vem, aí a gente conversa mais sobre isso aí, tá bom? Eu não fiz chamada depois do intervalo. Sim, qual que é o seu nome? Esther. Ah, tá, bom ter me lembrado aqui, senão já teria ficado aqui. Obrigada, senhor. Nada. Tem mais alguém que aqui não entrou? Victor Augusto está aí, por acaso? Aí não voltou mesmo aí, tá bom. Duas só foi na primeira. Bom, pessoal, então vou tirar aqui da gravação e a gente se encontra na aula que vem aí. Ok? Ok, professor. Até semana que vem. Até semana que vem, então. Boa tarde a todos. A Boa aula, tarde. o senhor vai disponibilizar a aula daqui a gravada pouquinho naquele já link passa. lá mesmo, né? Isso. Já passa Então tá. daqui a pouquinho. Tá? Obrigado. Até mais. Até mais. Falou, senhor. Até mais.